e com muita alegria que a gente recebe aqui todos vocês, e nessa proposta do Instituto de fazer esse trabalho de levar o caminho, né, de poder tornar acessível esse caminho para que outras pessoas tenham conhecimento da abordagem sistêmica. Então, dentro da área do direito. Então, é uma honra, eu, como não sou da área do direito, receber a todos vocês e ser a pessoa que possa conduzir e levar isso. Então, isso só tem a confirmar o meu trabalho e aquilo que eu acredito. Então, tenham todos uma boa noite, um bom encontro. E aí eu passo para a Jaqueline para que ela possa, então, conduzir todo esse encontro maravilhoso. E obrigada pela companhia de vocês, é uma alegria muito grande. Obrigada, Giane. Bem, a Giane, talvez não seja do conhecimento de todos, ela foi a primeira formadora de direito sistêmico aqui no estado de Mato Grosso, em uma parceria com o Almir Jodas e o Sam Storch, em 2016. Em 2016, também talvez não seja do conhecimento de todos, eu acho que da Flavinha sim, do Dr. Carlos e de Giane, nós criamos a Comissão de Direito Sistêmico da ADEFAS. E em 2015, eu fiz um projeto piloto das oficinas de direito sistêmico, em agosto. Inclusive, nós estamos aqui, tem luz, mas inaugurando aqui o banner das oficinas nessa noite, em homenagem a esse encontro que eu acho de grande significância para o direito sistêmico, para a justiça sistêmica. E a partir dessa evolução, e essa evolução mostra que realmente, somando, nós somos melhores e podemos mais, surgiu a ideia de, depois de já uma caminhada que nós temos, né, cada um do seu lugar, da sua proposta, trazer, então, o que está acontecendo a partir do pontapé que foi dado no estado de Mato Grosso, em relação a essa atuação, a essa área. Na verdade, eu tinha uma intenção de colocar em ordem a criação das comissões, porque nós temos hoje aqui a grata satisfação de reunir 8 comissões de direito sistêmico da OAB. E por quê? Porque sem essa unidade, sem essa união, sem nós trazermos esse conjunto todo, não há expansão, não há força. Individualmente, nós não somos nada, né? Mas acabou que eu tentei ordenar com a Flavinha, aí surgiu dúvida, e cada um na sua dinâmica diária, na correria, então a gente acabou fazendo uma ordem, a Giane colocou os temas em uma ordem alfabética, e ela já passou como se dará, né? Aqui, cada presidente terá 10 minutos para se apresentar. Nós estamos gravando o evento, esse evento será divulgado depois no canal do YouTube. Então, seria interessante cada presidente dizer seu nome, né, e se apresentar, e dispor de 10 minutos para nos contar o que está acontecendo na sua comissão. Ressaltando que a Marília tem uma peculiaridade, a comissão que ela preside, e ela vai trazer aqui para o nosso conhecimento essa peculiaridade. Então, agora eu passo a moderar, vou contar o tempo para que, se houver, vou fazer aquela parte chata aqui, mas se houver perguntas, ou mesmo se nós decidirmos, após a apresentação, interagirmos e enriquecermos mais,
a gente ainda vai ter esse tempinho para isso. Pode ser assim? Ok. Bem, na ordem, se for em ordem alfabética, então, que foi a ordem que foi possível, eu acredito que o Carlos inicia. A seguir, Eunice. Na sequência, Fabiana, Fernando, Flavinha, Marília, Pierre e Rita. Então, vamos lá. Abrindo o microfone, né? Quem for usar o tempo. Perfeito. Fui pego de surpresa pela ordem, mas eu acho que a letra C, enfim. Queria dar uma boa noite novamente a todos. Em nosso nome, em nome do Instituto OCA, junto com a minha esposa Giane, para quem não sabe, mas eu acredito que a grande maioria sabe, são todos muito bem-vindos a esse projeto. Bom, o que me foi pedido é falar do papel da Comissão de Direito Sistêmico aqui do estado de Mato Grosso. Nós éramos a 49, me parece, 48, depois a Eunice reorganizou aquela listagem dela, eu acho que nós íamos para a 50ª. Mas, de qualquer maneira, eu quero parabenizar a todos os pares, a todos os colegas, na pessoa da Eunice, que trouxe com essa força a primeira comissão do Brasil. E, a partir daí, a gente já está evoluindo em mais de 110 comissões, eu acredito. Para falar do papel da Comissão de Direito Sistêmico, eu não posso me furtar ao Estatuto. E nem poderia ser diferente no nosso meio de operadores do direito. A nossa comissão, ela tem um papel. O seu primeiro papel é de assessorar a subseção da OAB Mato Grosso e ao Conselho Federal. Esse é o nosso primeiro papel como especialistas, nos colocarmos à disposição da nossa OAB em âmbito estadual e também em âmbito federal. E não seria diferente, e eu acredito que esse seria o papel dos meus pares, né? Consultando, o segundo papel que nós nos propusemos é difundir, principalmente pela dimensão que é o estado de Mato Grosso. Muitos de vocês já estiveram aqui, e se não estiveram, mas conhecem o estado de Mato Grosso, é um estado que cabe muitos países dentro, para falarmos da Europa, e o nosso segundo papel é difundir e interiorizar o pensamento sistêmico. Renovando na minha fala, e eu não posso deixar de citar a minha vice-presidente, a doutora Michele. Eu já vi um insight da nossa coordenadora, a doutora Jaqueline, mas como o direito ele se trata de vários estágios evolutivos, direito de primeira geração, direito de segunda geração, enfim, nós já estamos falando de quinta ou sexta geração, que é o direito coletivo, o direito ao ambiente, enfim, nós já estamos aqui discutindo não o direito sistêmico, nós já estamos começando a pensar na justiça sistêmica, de uma maneira ampliando esse olhar para além do direito, ampliando esse olhar para a justiça. Porque no nosso grupo de estudo, a gente tem feito o seguinte questionamento, a seguinte pergunta: será que o direito sistêmico é uma nova criação
e que nós queremos que se torne um ramo do direito? Ou será que o direito sistêmico já existia, foi experimentado de uma maneira não nominativa e agora está sendo claramente, amplamente, maravilhosamente revelado? Principalmente, eu aplaudo aqui aos meus pares, eu aplaudo aos meus colegas, presidente de comissões, e que isso está nos dando um fôlego e uma publicidade enorme. Consequentemente, também, eu não posso esquecer de ressaltar isso, nos traz uma responsabilidade maior ainda. Uma responsabilidade da nossa postura enquanto operadores do direito, da nossa responsabilidade enquanto advogados, né? E eu estendo isso aos meus pares aqui e muito respeitosamente a magistrada ou outros magistrados que compõem essa noite, esse grupo, e eu vejo da parte da nossa comissão esse crescente. A raiz, ela está se aprofundando, ela está bebendo em fonte mais profunda. Nós temos colegas com trabalhos científicos, né? Nós temos colegas na área filosófica, nem poderíamos deixar de ser, mas o nosso pensar, enquanto comissão aqui de direito sistêmico aqui do Estado de Mato Grosso, é entendermos que tanto essa fenomenologia que se apresenta, que nos foi trazido pelas ordens sistêmicas, mas nós também entendemos que o direito é uma ciência fenomenológica. Por quê? Porque tanto aquilo que o Bert nos trouxe, quanto a filosofia do direito, ela parte da observação do fenômeno. A partir dessa observação do fenômeno, no caso o direito, o conflito, e a partir dessa observação do conflito, a criação de normas, ou pensares, ou doutrinas, enfim, que a partir disso se cria todo o arcabouço jurídico. Mas, tal qualmente o direito, o que o Bert nos trouxe, o que o Bert nos ensinou? O Bert nos ensinou a observar o fenômeno como um todo, e a partir dessa observação fenomenológica, o Bert nos trouxe essa maravilha que são as ordens sistêmicas. Então, é o nosso entender, é a nossa visão aqui da Comissão do Estado de Mato Grosso, e a gente, nesse momento, contribuindo com a nossa pequena parcela de contribuição, principalmente em grupo de estudo, nós já estamos no pensar e evoluindo além do direito sistêmico. Nós já estamos nos focando já na ideia da justiça sistêmica. Doutora Jaqueline, se deu meu tempo, eu não sei. A senhora, por favor... Doutor, o senhor tem mais 3 minutos. Mais 3 minutos, eu já ia anunciar. Perfeitamente, perfeitamente. Uma coisa muito interessante, que é uma característica aqui do nosso Estado, não nos tem permitido atingir ainda o interior, porque era um projeto nosso do início do ano, mas, infelizmente, esse ano atípico em que nos impede de deslocarmos, de estarmos presentes, de interiorizarmos as nossas subcomissões. Mas esse trabalho vem sendo realizado, eu tenho recebido o apoio de vários presidentes de subcomissões aqui no Estado, e eu quero compartilhar com muita alegria que, muito provavelmente, ano que vem, Mato Grosso vai engrossar aquela
aquela lista, Eunice, não sei exatamente, tem uma colega que organiza isso, mas vocês verão lá Tangará da Serra, Sinop, enfim, vocês verão lá muitas subseções, tá? Eu deixo o meu carinho, meu abraço, o meu respeito e muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Uma retificação. O Pierre, eu disse que era o Pierre e a Rita, mas, na verdade, o nome do Pierre é com W. E ele disse, me parece que eu sou... me parece que eu sou o último. Eu falei, sim. Ok? Então, agora nós vamos ouvir... Me perdoem que o alarme não Eunice. espera, não tem jeito. O microfone estava aberto. Mil perdões, doutor. Oi, gente. Estão me ouvindo bem? Eu estava ouvindo uma interferência, não sei se é daqui. Agora, vocês estão me ouvindo bem? Ai, que bom. Que alegria estar aqui com vocês. E eu estava pensando, gente, que vontade de estar em Cuiabá, porque está frio aqui no sul e parece que amanhã vai esfriar mais, quinta mais. E eu não gosto do frio. E olha que eu sou gaúcha, em Florianópolis, aqui tá, ou é chuva, é frio. Falei, ai meu Deus, acabe logo esse inverno, que vontade de estar com vocês aí. Juro que eu desejei de coração estar presente aí. Mas acho que é uma forma de a gente se fazer presente mesmo, né? Nesse estado tão caloroso que eu tive o privilégio de estar ano passado, né? Foi um momento muito especial e eu sou Eunice Schlick, para quem não me conhece. Iniciei o movimento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil em abril de 2017. Lembro bem da doutora Jaqueline, né, falando que tinha criado a comissão na ADFAS. Eu falei, gente, como é que a gente faz para criar isso dentro da UAB, né? Falei, bom, vamos descobrir como é que é, né? E eu participava na época, eu lembro da Comissão de Direito de Família, até eu conhecia a doutora Jaqueline lá no IBDFAN, né, lá em Araxá, num congresso, e a gente se reencontrou na pós, né? Então essa pós, primeiro que foram grandes conexões, né, de grandes pessoas que estão aqui presentes. Só que eu percebo que eu, por exemplo, cheguei na pós sem saber muito desse universo, do lugar de advogada, né? E foi muito interessante que imediatamente me veio essa informação de que, fenomenologicamente, como diz o Carlos, que deveria criar a comissão. E eu falei, nossa senhora, como que faz isso, né? E algo que totalmente novo, não havia nenhum precedente, nem nada dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu segui esse impulso, né, essa força, né, e enfim, foi criada. Em abril de 2017, eu lembro que eu depositei o pedido, convidei colegas advogados, porque como fazer, eles nem sabiam, e foram por confiança, assinaram junto o requerimento. E aí a comissão de mediação queria que fosse uma subcomissão, então teve alguns entraves, enfim, em abril ela nasceu. E eu muito me alegro, eu fico com o meu cardíaco muito expandido, né, com aquela vibração, assim, de estar aqui, vendo tanta gente, né, fazendo esses movimentos. Aqui em Santa Catarina, Carlos, a gente já está pelo número de subseções que temos, né, no estado, que é menor, que acho que da grande maioria, talvez seja um dos estados que tenha menos subseções, e talvez pelo número de advogados, a gente já está quase com 40%, né, de comissões criadas, e isso muito me alegra. E na comissão estadual, muitos advogados do interior participam, porque, na verdade, com essa facilidade de reuniões, né, e mesmo antes da pandemia, já tinha se estabelecido que assim seria, até para facilitar o acesso de todos, né? Hoje mesmo, amanhã tem reunião, um advogado do interior, então eu vejo que isso é um movimento bem gradativo, construído, sentido experimentado, né, desse nosso lugar. Eu falo que é uma construção orgânica, onde eu falei, né, desesperadamente, eu lembro na pós, Fernando queria comissão, fui pedindo para os colegas, vamos lá, para a gente permitir que esse movimento se sustentasse. O meu receio era que ele, enfim, não tivesse uma longevidade. Então, veja bem, a gente já está com 111 comissões, Carlos, e muda, às vezes, a minha lista, porque aparecem comissões, ou algumas não tem mais, ou mudaram o nome, mudaram de local. Então, acaba que eu procuro sempre respeitar pela portaria de criação, para, de fato, eu percebo a importância, né, dessa ordem para que haja essa sustentabilidade na força do movimento, né? E o quanto é algo que me alegra ouvir a sua fala, assim, porque é um livre pensar, né? Cada estado tem as suas particularidades,
peculiaridades, e os movimentos se dão de forma totalmente harmônica, né, no sentido do que faz sentido para aquele lugar. E eu reitero também essa sua fala em relação ao estatuto, né? O que que nos cabe saber de lei, né, gente? A gente precisa ter muito esse cuidado do nosso lugar, de onde que nós temos força, né? Então, vem muitos advogados me falam, muitos feedbacks dos advogados da comissão são justamente esse: nossa, Eunice, a gente tem muito mais qualidade no nosso dia a dia, no nosso exercício profissional. Ele ficou, por exemplo, né, um advogado da área criminalista, porque daí eu sou advogado de todas as áreas, ele me narrava, isso muito me emocionou. Ele falou: agora tudo bem se eu não consigo absolver alguém, e eu já sei que aquilo faz parte do destino, aquilo não me pesa mais, né? Eu já consigo ter mais leveza no meu dia a dia. Então, muitos feedbacks emocionados, assim, dos nossos pares, né? Eu falo que queira que um dia nós possamos alcançar a possibilidade de não precisar, como é nas práticas colaborativas, eu não sei se vocês conhecem, mas você assina um termo de não litigância com outro colega, né? Que nós não precisemos mais fazer isso, que nós consigamos cada vez mais resolver de forma interdisciplinar, como a Giane, né, lindamente assiste o Carlos aí, que foi um dos primeiros também a trabalhar dessa forma, né, Carlos, honrando a sua precedência nesse... Eu tenho precedência dentro da ordem, né, dos advogados, enquanto um instituto que olha para o coletivo, como trouxe a querida Jaqueline, né? Aqui a gente está todo mundo igual, né? A gente sabe que no sistema de justiça somos todos igual, cada um tem um lugar, e o fato é que isso muito me empolga, né, de ver assim os colegas tendo mais qualidade de vida, me dando esse movimento de gratidão, de estar podendo estar no seu lugar com cada vez mais força, né? As coisas que eu trago muitas vezes são justamente as minhas experiências, o que é aquilo que dá certo e o que não dá. Eu tenho experimentado, né, vários movimentos distintos para ver o que funciona e o que não funciona. Então, eu sempre falo, e baseado em tudo isso, que a gente chegou, Jaqueline, na cartilha, né? Na primeira cartilha. A cartilha foi uma construção que aqui o Pierre participou, a Marília, todos da primeira turma, todos participaram de alguma forma nessa construção, e a gente experimentou chegar numa cartilha, não uma cartilha que diz um passo a passo, uma cartilha meramente informativa, que eu vejo que ela auxiliou muita gente a tirar algumas dúvidas no sentido do que seria esse movimento do nosso lugar dentro da ordem, né? O que nos cabe enquanto Comissão de Direito Sistêmico. Então, a gente estabelece as atribuições que a gente entende, né? E isso que foi o que nasceu, né? Agora, que foi lançado em fevereiro, ainda não tinha pandemia em fevereiro, né? Então foi ainda um movimento presencial, mas que foi justamente algo que foi gestado nesses 3 anos, né, que a gente tem de comissão. Então foi como foram várias cabeças pensantes, como diz o Carlos, é muita gente trazendo a sua contribuição. É um processo construído organicamente, fenomenologicamente, né? A Marília e o Pierre estão aqui para não me deixar mentir. E o quanto todos vocês, de certa forma, contribuíram, né? E o quanto é importante a gente saber o do nosso lugar, para a gente ter força naquilo que a gente faz, né? Porque eu sempre falo, para que não haja essa confusão por um viés terapêutico, né? Que não é esse o nosso lugar. E quem quiser fazer terapia, gente, eu acho ótimo, mas é um outro lugar, né? São campos distintos. Eu falo isso de um lugar de quem experimentou como trabalhar com todo esse conhecimento. Cada vez eu vou descobrindo coisas, nuances novas e novas possibilidades. E o principal, todos, quando se percebem que no seu lugar, na sua atuação, conhecedores da legislação, conhecedores das regras da ordem, com muito respeito ao que veio antes, que se nós estamos aqui avançando nessa nova possibilidade de uma nova postura, de um novo reposicionamento, ou então acolhimento desse lugar que nós sempre ocupamos, ou seja, de não termos uma postura beligerante diante de um conflito. Eu falo que o direito sistêmico é a tecnologia da alma, é a releitura do conflito, é uma nova forma de se perceber o conflito e perceber dele um aliado. A gente sabe o quanto ele nos transforma Mais 3 internamente. minutos. A gente sabe o quanto ele nos transforma internamente. Então, isso é de dentro para fora. Então, essa cartilha também, ela foi gestada, né, dentro da comissão, levou quase 3 anos, porque é algo que, e justamente ela não é definitiva, ela é só uma possibilidade de todos colaborarem e continuarmos nessa construção.
e com total liberdade, né? Não existe algo que seja ditatorial, muito pelo contrário. Eu acho que o que Bert nos fez, né? A gente esteve lá em 2017 com ele, acho que a Jaqueline também estava lá, né? Fernando, e ele nos liberou, né? Liberem-se para ir para o mais, assim como ele, né? Bebeu de várias fontes e nos deixou esse grande legado. Acho que nós, né, Carlos, que você já está trazendo isso, do quanto a comissão aí já está pensando, e a gente também trabalha nisso, no sentido de olhar para o direito, esses questionamentos todos, a gente inclusive aborda na cartilha, o que tudo tem para agregar. Então, acho que nós estamos no momento de cada vez fomentar mais para aproximar a justiça de proximidade, trazer os nossos pares para perto, né? Para que não haja tanta resistência. Então, a ideia é que as pessoas se sintam realmente fortalecidas, incluídas, e que a nossa advocacia cada vez se fortaleça mais, e para que a gente possa resolver os nossos escritórios, para que as pessoas compreendam cada vez mais amplamente tudo o que isso significa e o quanto elas, de fato, têm autonomia de vontade, respeitando a dignidade de vontade, a dignidade de cada um. Eu coloquei aqui, Jaqueline, no meu para despertar meus 10 minutos, então eu já sei que acabou. Então, gente, a dignidade, a autonomia de vontade que a gente nossa, do outro e de todos é o que vale. E viva esse lindo momento, gratidão, Giane, vocês são lindos, estou morrendo de saudade, um abraço bem apertado, queria dar agora, mas um beijo no coração de cada um. Obrigada, Eunice. E a fala de Eunice me trouxe uma lembrança do nosso... Aqui nós temos colegas de pós-graduação, né? A Flávia, o Fer, Eunice, Carlos, Giane também. Eu peço licença, só para dizer que a Marisa também está aqui. Ela sim, também nossa colega. Me mandou sim. Aqui é uma outra colega da nossa turma, uma pessoa muito especial. Meu abraço e minha saudação a todos vocês, nós da TU. Nós da TU, tá? Um beijo a todos. E nesse período, né, de pós-graduação, quando a gente encontrava, teve um dia que o Sami mudou de comarca. Eu falei, e aí, como tá lá, tal, né? Aquelas trocas de figurinhas que a gente faz. Ele falou assim, Jaca, é o seguinte, tem lugar que não vai. Né? E isso é importante e é interessante o respeito e o olhar. Talvez não seja que não vai, né? Mas como fazer isso aqui? Né? Como levar para esse lugar isso aqui que eu já sei, que eu já conheço. Então, na fala da Eunice, me veio essa lembrança, essa recordação. Eu queria pontuar também que há algum tempo tem um grupo da Argentina que nos acompanha, que eles estão iniciando uma estruturação, acho que a colega da Colômbia hoje não está conosco, mas eles iniciam um movimento lá e estão conosco nessa noite também, essas colegas desse grupo da Argentina. São muito bem-vindas. Podemos seguir com a Fabiana. Olá, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui junto com vocês, fazendo parte aqui junto das comissões, e não somos presidentes de comissão, somos amigos, eu acredito nisso, estamos no mesmo caminho, no mesmo sentido. Né? Eu digo assim, eu vou falar um pouco da jornada que eu tive aqui e da participação de várias pessoas, né? Porque todos fazem parte dessa caminhada. Quando eu comecei em 2014, fazendo a primeira palestra de constelação familiar na subseção do Tatuapé, que inclusive depois foi a primeira comissão de direito sistêmico aqui de São Paulo. Então, naquela época, eu dizia assim, eu batia na porta das OABs aqui de São Paulo, pedindo para fazer palestra de constelação, né? E as pessoas achavam que eu era meio louca, né? Assim como todos nós aqui. Então, foi uma
uma caminhada muito interessante, eu falei isso agora há pouco na palestra, mas eu sempre acreditei nesse movimento que a gente tem, né, nisso que eu não sei realmente, não sabia como fazer. Quando comecei na parte do autoconhecimento, eu acredito que assim como todos nós que estamos aqui, não sabia exatamente o que ia dar. Eu tinha assim um desejo, um propósito, um sonho de que realmente nós pudéssemos ter profissionais com mais consciência, né, que pudessem olhar para si em primeiro lugar e entender que nós não somos inimigos e que não existem partes contrárias, na verdade, né? Existem relações. A gente não está falando aqui, quando a gente fala do direito sistêmico, para mim, a gente está falando de relacionamento, como podemos facilitar soluções. E é esse trabalho que a gente faz aqui na comissão. Então, quando em 2017, né, Fernando, e eu estou muito feliz de estar aqui com a presença do Fernando, que acompanhou tudo isso. Depois eu comecei fazendo as palestras de constelação dentro da OAB São Paulo e participar. Depois veio a primeira comissão de direito sistêmico com o Fernando, que foi uma força também na comissão, na subseção do Tatuapé. Depois nós viemos com a segunda comissão, na época eu estava como presidente na Lapa, e nós tivemos aqui um simpósio de direito sistêmico, o primeiro, e na época foi interessante que o presidente virou para mim e falou assim, se não tiver gente nesse lugar, né, você, né, porque ele falou assim, a gente querendo montar um negócio, se não tiver gente nesse lugar, vai ser um mico. E de repente tínhamos 250 pessoas, né, Fernando? E Quando gente foi, sentada Fábio? na porta. Gente sentada na porta, né, da UAB. 2017, não é? Fabi, 2017. quando foi? 2017. Então, esse foi o primeiro simpósio, o Dr. Sam esteve presente também, e depois tivemos o segundo simpósio, que foi feito na UAB, na Maria Paula, e depois, aí, o ano passado, teve a nomeação da comissão estadual, né? Eu já tinha, em 2017, antes, né, em 2016, quando eu estava na Jovem Advocacia, eu tinha pedido a comissão, mas naquela época a gente não tinha força, e graças a Eunice também, que teve força lá na cidade dela, para a gente poder também ter a possibilidade de fazer aqui. Em São Paulo a gente ainda tinha muita resistência, realmente. Então, somente o ano passado que a gente conseguiu montar a comissão estadual. Hoje nós temos 36 comissões, 38 comissões, porque essa semana foram mais 2, e é muito gratificante estar nesse lugar de poder apoiar as comissões. O nosso trabalho na comissão estadual, Fernando sabe, é unir as comissões. Então, os eventos que nós temos aqui em São Paulo, eu sempre coloco para o grupo, gente, vamos fazer este evento. Então, tanto que nós tivemos um simpósio agora em maio, acho que a Flavinha estava, né, Flavinha? Que foi, inclusive, motivação para vocês criarem o evento aí no Nordeste, né? E foi um evento muito bonito, em que nós unimos, na época, as 36 comissões de direito sistêmico aqui, num projeto beneficente para arrecadação de valores, inclusive para os próprios advogados, né? Valores e cestas básicas para pessoas que estavam realmente aqui em condições de vulnerabilidade, né, a advogados idosos e tudo mais. Então, foi um movimento muito, muito bonito. A partir desse movimento, né, Fê, aqui nós não tínhamos uma conta para fazer depósito de doações. A partir desse movimento é que nós conseguimos, a OAB constituiu, fez essa conta aqui, nós hoje podemos também fazer doações. Então, assim, eu acredito que aqui o nosso papel é esse, de unir as comissões, em primeiro lugar, e também conscientizar os advogados da importância do papel, porque nós temos um papel que é social, gente, que é muito importante. Aquilo que nós fazemos vai impactar muitas vidas, não impacta só na nossa relação, mas tudo aquilo que a gente faz vai ter uma consequência também.
que não só para o nosso sistema, mas para o sistema das outras pessoas que estão ali. Então, na comissão, a gente procura trazer essa consciência para os advogados, né, do seu lugar, do seu papel, de que realmente não se trata de fazer uma terapia, né, Fê? A gente trabalha muito a questão da postura sistêmica, através dos grupos de estudos, das palestras que a gente faz aqui. Atualmente, nós temos um grupo de leitura, nós estamos no livro As Ordens do Sucesso agora, e nós vamos formar um grupo de estudos agora realmente de práticas. Então, uma vez por mês, a gente tem um tema do direito no qual a gente vai fazer um estudo e que todos vocês, de todo o Brasil, quem quiser participar, é convidado a estar com a gente. Já convidei o Fernando, já falei, né, Fê? Também estou fazendo parte do grupo de estudos lá do Tatuapé. Então, mais 3 minutos. Tá. Então, esse é o nosso objetivo. A Eunice comentou a respeito das comissões, né? Aqui em São Paulo, a gente tem muitas comissões no interior. O que eu procuro orientar, inclusive, as pessoas que estão montando comissões, às vezes elas procuram, né, para fazer, olhando apenas para o cargo e entendendo que é um projeto no judiciário. E não se trata disso. Eu falo, em primeiro lugar, nós estamos trabalhando e nós estamos a serviço de quem? Nós estamos a serviço da OAB, dos advogados, daqueles que fazem parte aqui. São Paulo, gente, nós temos aqui 350 mil inscritos. Tá? Vamos dizer, a maior OAB do Brasil em termos de inscritos e tal. Então, o nosso objetivo é expandir, né? fazer esse trabalho. E eu falo para quem está começando, gente, assim, olha, não se trata de um projeto no fórum. Primeiro, que ainda que eu fosse para este lugar, não seria eu uma coordenadora, seria um juiz, porque eu acredito que ele, no lugar dele, tem força, assim como a Eunice fala, cada um no seu lugar tem força para fazer algo. Então, assim, lá é ele, aqui somos nós. Então, o que nós vamos fazer para os advogados que vêm aqui procurar? O que eles querem? Quais são as necessidades que eles têm? Né? Quais são as dores? Porque quem procura o direito sistêmico, em primeiro lugar, tem uma dor profissional que procura. Tá? Então, vamos olhar para aquela dor para saber como é que nós vamos lidar com as dores dos outros, sem ser terapeutas, sem ser super-heróis, sem querer realmente fazer, vamos dizer, cuidar desses clientes, né? Do nosso lugar. Então, é isso. Quero agradecer a todos vocês por fazer parte desse movimento. Obrigada, Fabiana. Mas Obrigada. Parece que você tem um pioneirismo também em relação à publicação de obra. Eu lembro em 2017, quando nós fomos no Metafórum, nós conversamos a respeito. Estou até aqui com eles. Quando eu comecei em 2000, esse daqui foi 2014. Comecei com coaching para advogados. Então, já trabalhava com uma linha de coaching sistêmico, né? E depois veio esse que é o pensamento sistêmico. Agora vai sair o PNL para advogados e tem mais uns 2 livros aí também que eu participo. Obrigada, querida. Obrigada. E agora nós vamos ouvir o Fernando. Bem-vindo. Obrigado. Acho que o Carlos está querendo falar alguma coisa. Ou eu posso dar andamento? Pode? Perdão, Fernando. Eu estou ouvindo a Fabiana comentando aí e eu estou emocionado. Eu queria registrar esse momento. Eu peço perdão pela quebra do protocolo, perdão ao querido Fernando, mas particularmente o Fernando, que nós conversamos lá quando a gente esteve junto lá em Minas Gerais, do interior de Minas, né? Então, isso é maravilhoso. Uma hora a gente vai reunir, a gente vai se encontrar, e é uma alusão o que a Fabiana está dizendo, o que era falar de direito sistêmico, não existia direito sistêmico
há 11 anos atrás. Parece que a gente era olhado quase como um extraterrestre, né? Quando você falava de ordem sistêmica, quando você falava em constelação, quando você falava... Então, a grandeza de ver vocês aqui, a grandeza de ver esse grupo maravilhoso. É somente esse comentário, Fernando, meu querido, um abraço, desculpa. Vamos lá, Fer. Bom, uma boa noite a todos e a todas. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, que são amigos, né? E também saber que tem o pessoal na Argentina, também que está nos acompanhando. Isso me deixa muito feliz, que é um país que eu tenho muito carinho. Morei 5 anos na Argentina, então para mim é uma honra estar aqui com vocês. E também me honra muito porque sou a única subseção, né? Representa a única subseção. Então, eu acho que também a minha mensagem aqui é falar alguma coisa a respeito do trabalho na subseção, porque é possível, né, você fazer um bom trabalho dentro de uma subseção. Aqui também está, como disse o Carlos, está a Marisa, que é a vice-presidente da Comissão de Direitos Sistêmicos do Tatuapé. Para quem não sabe, o Tatuapé é um bairro de São Paulo, né, e que nós temos, dentro da cidade de São Paulo, temos uma subseção. Então, são várias subseções, e uma delas é o Tatuapé, né? Ela, inspirado no movimento da Eunice, né? Conversei com a Eunice na época, tudo, e acabamos fazendo o pedido. E aí a comissão, ela começou, na verdade, a portaria saiu em agosto de 2017. E desde então, a gente vem desenvolvendo um trabalho lá, né? Temos reuniões mensais, né? O objetivo é levar essa filosofia, a postura, né? Como que o advogado pode trabalhar com a filosofia do Bert Hellinger, né? E com a postura. E importante também não só trabalhar com aquelas pessoas que já conhecem, né? Porque é muito fácil trabalhar com quem conhece, né? O importante também, né? O interessante é trazer as pessoas que não conhecem. Então, atualmente a gente tem membros que são da subseção e pessoas que são de fora, que são também colaboradores, né, consteladores familiares, que nos acompanham, né? A gente faz, nessas reuniões mensais, no começo a gente trabalhava com a filosofia em si, né, com ordens do amor, ordens da ajuda, um trabalho de autoconhecimento, sempre trazendo aquilo que a Fabiana trouxe, e que eu fico muito feliz que a Fabiana esteja aqui também, porque essa que é a força, a gente traz essa força da nossa comissão estadual, né? E ela falou muito bem, não terapeutizar. Nós não somos terapeutas, somos advogados. A gente sempre traz essa mensagem para os advogados, né? E também de trabalhar com a postura. Saber que esse trabalho ele é acessível a todos. Qualquer advogado que quiser conhecer, ele pode utilizar isso no dia a dia dele, sem ser constelador familiar. Então, os advogados perguntavam, mas eu vou ter que fazer curso de constelação? Não precisa fazer curso de constelação, né? Só o fato de você conhecer já é importante. Sempre digo nas palestras, no mínimo saber o que é uma constelação, né? Então, a gente faz essas reuniões mensais, né? A gente trabalhava primeiro com a filosofia, e esse ano o próprio grupo disse o seguinte: a gente quer trabalhar com os temas polêmicos. É muito fácil trabalhar com aquilo que todo mundo, que é bonitinho. Vamos trabalhar com polêmico. Então aí a gente começou, né? Trabalhamos questão do aborto, feminismo, abuso, né? Cada mês um grupo dentro da comissão se prepara e traz isso para o restante do grupo. Então, isso é um trabalho de autoconhecimento, e também as pessoas trazem os casos que tem no escritório relacionados a esse tema. E a partir daí a gente vai desenvolvendo, né? Então, é um trabalho bem interessante, está bem, assim, muito rico, muito rico. E, além disso, a gente tem feito palestras, né? Aproveitamos essa onda da tecnologia, né? Então, trouxemos palestrantes, a Eunice já palestrou lá na nossa subseção, trouxemos o Elkio, e não só o pessoal, né, as pessoas que são ligadas à área do direito sistêmico, mas também trouxemos outras habilidades, né? Então,
trouxemos o coaching, as práticas colaborativas, né? CNV já trouxemos no passado, a mediação sistêmica. Por quê? Porque também a gente pode levar essa filosofia para esses advogados, por exemplo, que são das práticas colaborativas, né? Como aplicar essa postura? Como aplicar as ordens, né? Como que eu posso olhar o conflito, né, sistemicamente, né? Com as ordens do amor, saber as dinâmicas ocultas. Então, a gente tem trazido isso também para a nossa subseção. E advogados que não conhecem. O que aconteceu agora na pandemia? Né? Muita gente não sabia para onde ir, os colegas estavam desesperados. Então, a gente começou a trazer também coisas, através da nossa comissão, né, para que os advogados também pudessem conhecer práticas colaborativas, quem quisesse fazer um coach podia ir para o coaching, trouxemos a advocacia 5.0, né, que são os novos temas dentro da advocacia, e que o direito sistêmico faz parte desses novos temas, né, dessa advocacia 5.0, do que fala hoje, que é o advogado ter habilidades, essas soft skills, novas habilidades, não somente saber de tecnologia, não somente, que é muito importante saber doutrina, jurisprudência, legislação, mas também ter outros conhecimentos. Então, conhecer a CNV, as técnicas de mediação, né, as práticas, os contratos conscientes, tudo aquilo que ele pode utilizar no dia a dia dele, né? E acho que o objetivo aqui de todos nós, né, que é sair da cultura do litígio e ir para a cultura da paz. Isso porque também está no nosso código de ética, né? Nós somos também, né, instrumentos para a promoção da paz social. Então, eu acho que esse movimento do direito sistêmico, né, ele contribui, é uma ferramenta. Eu não gosto da palavra ferramenta porque não é uma ferramenta, a gente sabe disso, mas bem entre aspas, para que possa ficar claro, né, que seja uma ferramenta a mais para essa cultura de paz, para a propagação da cultura de paz, né? Então, eu não sei se eu tenho tempo ainda, tenho? 3 minutos, Fer. É um grande recurso, né? Aí amplia. Exatamente, eu acho que são recursos que a gente pode trazer dentro da advocacia para essa ampliação, né? Então, e aprendi com muita gente que está aqui, né? Como disse a Fabiana, né? A gente já, no passado já estivemos juntos, trabalhando juntos. Então, para mim também foi um caminho isso, né? O Eunice, né? O Carlos, as conversas com o Carlos, quanta coisa que eu aprendi, né? Então, tudo isso nos inspirou também para a Marisa, que está aqui, né? Que eu não posso deixar de citar a Marisa, a Marília, que está fazendo um trabalho lindo lá no Rio de Janeiro, eu tenho acompanhado o trabalho dela, sou quase membro da comissão, porque eu tenho participado das reuniões, e trabalhos belíssimos. E, para mim, é uma honra estar aqui, sem subseção. Para quê? Né? Eu acho que, qual que é a mensagem? É possível fazer um bom trabalho dentro de uma subseção. É possível. Então, o Carlos, que falou dos lugares que tem, né, que no interior do Mato Grosso, que ainda não tem subseção, é possível fazer um belo trabalho. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Fico muito feliz. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Obrigada. E é muito lindo esse olhar para os pares, para os colegas, né? Esse acolhimento que você falou que acontece ali e o olhar para o que eles trazem. Aconteceu isso, eu sei que aconteceu isso na comissão aqui de Mato Grosso, porque foi tema de um encontro nosso, onde, na verdade, foi assim, onde expandiu muito a comissão, a partir do acolhimento que o Carlos e a Michele, com o suporte do Instituto, acho que era num grupo de estudo, né? Pôde trabalhar tudo isso. É lindo demais, é emocionante. Nós vamos ouvir agora a Flavinha. Boa noite, meus queridos. Um cheiro no coração de cada um de vocês. Uma alegria enorme, né? Aquece o coração, na verdade. Então, ouvir cada um de vocês já acende, né?
uma gratidão enorme no coração da gente, porque nossa comissão, interessante que ela é formada aqui por só mulheres por enquanto, então a força feminina está predominando, a gente está na expectativa que chegue, né, um membro do masculino para equilibrar. E eu começo dizendo a vocês assim que nosso primeiro grande evento aqui da comissão, né, nós somos a 28ª comissão instalada, né, com muita força, né, de Eunice aí, incentivando sempre, a gente foi maturando e chegou o dia certo, e em julho de 2018 nós conseguimos instalar a comissão aqui, e o primeiro grande evento, né, foi quando ela também, a gente estava no Rio de Janeiro, no 2º Congresso Nacional de Direito Sistêmico, quando foi feito o convite para vir para o Nordeste, e nós acolhemos com muita alegria, e foi um evento muito bonito. Foi um evento assim, muito rico, né? A gente viu a repercussão da amorosidade, do compartilhamento, foi muito forte. Eu acredito que foi um marco, inclusive dentro da nossa OAB aqui. Então, eu queria assim, muito agradecer ao nosso presidente da OAB daqui, Nivaldo Barbosa, ao vice-presidente Wagner, e também ao diretor das comissões, o Marcos Mero, que são assim, pessoas que sempre incentivam o nosso trabalho. Então, sempre que a gente pede para fazer qualquer evento, eles são assim, de grande colaboração. Então, assim, já deixo o meu agradecimento, né, a essa OAB maravilhosa que a gente tem, que nos dá esse suporte. Então, assim, né, a gente vem amadurecendo. Eu considero que a OAB daqui de Alagoas, né, e a nossa comissão daqui de Alagoas, ela vem se amadurecendo, porque nós estamos, assim, a passos lentos, mas entendo, junto com a nossa comissão, né, junto com todos os membros, que está sendo um passo lento, mas muito firme. Então, nós estamos trabalhando muito o amadurecimento dos próprios membros da comissão. Eu mesmo, enquanto pessoa, né, como Fabiana disse, a gente não chega nesse lugar por acaso, a gente vem nesse caminho de autoconhecimento e a gente, né, eu desaguei nas constelações e teve um momento que eu pensei assim, por que eu estou aqui? Né? O que é que eu estou fazendo aqui? E aí até o meu marido brinca e diz, você não vai fazer nenhum curso jurídico, não? Só faz curso de autoconhecimento e depois a gente entende, né, o que é o fluxo da vida estava, para onde estava nos levando. Né? E é muito bonito, assim, eu sou muito grata por esses movimentos e eu sinto assim a comissão. Nós temos professoras na comissão, né, a nossa vice-presidente da comissão, que é a Karen Marques, ela inclusive foi agora convidada para dar aula de Direito Sistêmico na ESA, que salvo me engano, é a primeira vez que o direito sistêmico está chegando na ESA de Alagoas, e ela vai nos presentear, é uma fofa, é uma maravilhosa também. E, assim, temos outras professoras, mas também temos advogados que estão advogadas, né, no caso, por enquanto, que estão chegando sem muito conhecimento, mas não entrega, numa disponibilidade, sabe, assim, para olhar mais amplo, para poder se trabalhar. Né? E eu vendo vocês falando, né, Fernando também falando sobre trabalhar essas ordens da ajuda, a postura sistêmica, tem que começar de nós, né? Então a gente está arrumando a casa, por enquanto os eventos, né, tirando esse grande evento que foi o 3º Congresso Nacional, fizemos aquele, né, que também sou muito grata também a Fabiana, porque naquele seminário ali despertou, e quando eu fui convidada por Ana Tarna e por Betina, né, da Comissão de Direito Sistêmico do Ceará e do Piauí, para a gente fazer o trabalho da cartilha, foi muito rico, né? Então, assim, agradeço porque a gente trouxe essa ideia, né? Então, a gente fica pegando as ideias de vocês e implementando dentro da nossa limitação e dentro da nossa disponibilidade, porque tem sido um trabalho muito interessante. Inclusive, agora na pandemia, a nossa comissão ela está passando por assim, momentos muito interessantes. Né? Todas mulheres, muitas com filhos pequenos. Então, assim, a gente está, inclusive, nos acolhendo. Né? E, aos poucos, nós vamos fazendo trabalhos mais direcionados aos colegas. Já fizemos um trabalho junto à tesouraria, que nós fomos
convidados pela tesoureira da OAB para olharmos os relacionamentos deles, né, e onde a gente vai na nossa postura, né, enquanto resolução de conflito, a mostrar a forma como eles podem olhar, mas sem sair do lugar do advogado, né? Então, assim, teve um momento em que eu disse, até brinquei, eu disse assim, ó, agora o que vocês estão querendo, eu vou sair da minha postura de advogada para ir para já consteladora. E aí a gente brinca, tal, mas, assim, são muito receptivos, né? E a gente, assim, também pegando a questão da cartilha, né? Eu não sei como é que está meu tempo, que eu vou me empolgando, a gente fala, né? Porque do que gosta vai... Você tem 13 minutos. Ainda tem tempo, tranquilo. Então, assim, nós, pegando um gancho também da cartilha, né, que veio lá de Santa Catarina, nós fizemos... Eu tenho condições de compartilhar a tela, Giane? Que eu queria mostrar a vocês, assim, dentro da nossa realidade, a gente está querendo chegar muito nessa, como eu falei, arrumar a casa, digamos assim, né? Chegar junto do pessoal. Desculpe, Flavinha, 7 minutos, tá? Ok. 7. Obrigada. Bastante. De chegar junto das outras comissões, para mostrar a possibilidade de interação da Comissão de Direito Sistêmico com as demais, tanto com outras comissões, como também com as diretorias. E aí a gente é muito questionado sobre o que é o direito sistêmico, né? E a partir da cartilha que a Eunice, né, e a comissão de lá de Santa Catarina nos presenteou, a gente fez um resumozinho, que na verdade assim, a gente não foi no nível, né, dessa cartilha, mas o que é que a gente sentiu da necessidade de Alagoas? Mostrar a eles o que é que a comissão está disponível para oferecer. Então, eu vou tentar aqui compartilhar a minha tela. Um segundo. Eu não estou com autorização, né? Não, sem problema. Então, assim... Depois você poderia ter mandado para mim, eu Foi. poderia compartilhar, porque agora eu não consigo. Mas eu posso mandar pelo WhatsApp? Pode mandar pelo WhatsApp que nós Pronto. Compartilhamos. Sim. Fazer isso agora. Tá. Então, a necessidade daqui está muito ainda em saber os limites, saber até onde vai o direito sistêmico. Então, só um segundo, viu, gente? Assim. Pronto, mandei, Giana. Então, a gente está ainda moldando essas possibilidades para que as pessoas possam chegar mais juntos, saber que nós podemos contribuir, né? Inclusive, quando a gente trabalhou, né, naquele seminário com as comissões do Ceará e do Piauí, foi muito legal essa cartilha da saúde mental do advogado, né? Porque nós conseguimos despertar essa possibilidade de nós termos uma qualidade de vida melhor quando você sabe o seu lugar e você não fica carregando e querendo ser a solução para o seu cliente, né? Então, isso aí repercute, sem dúvida, na nossa qualidade de vida e de trabalho também, né? Então, 2 minutinhos, Flávia. Tá. Bom, basicamente, vou agradecer. Depois eu posso compartilhar com vocês o nosso resumo, né? A gente está disponível também, são mais assim informativos. Eu até posso botar assim, quais os princípios e objetivos do direito sistêmico, quais as áreas de atuação, quem pode aplicar o direito sistêmico. Então, a gente está dando as possibilidades, né? Como seria como seriam os procedimentos praticados no direito sistêmico. A gente não está dizendo nada, mas está dizendo assim, venham para cá, que a gente pode contribuir um pouco com o que, né, nós sabemos, porque é uma construção, né? O direito sistêmico está sendo construído, cada dia a gente muda até a forma de direcionar determinados entendimentos, conceitos, né? Então, assim, tem sido bem gratificante. Agradecer muito a todos os membros da nossa comissão aqui de Alagoas e a cada um de vocês, um beijo grande no coração e até a próxima. Obrigada pelo convite. Estamos juntos. Que bom ouvir tudo isso. Beijo. Bem, agora
nós temos a fala da Marília, e a Marília vai nos trazer, então, a peculiaridade do trabalho no Rio de Janeiro. Já temos as imagens da Flávia, na sequência nós vamos compartilhar. Então, com a palavra, Marília. Boa noite, todo mundo que está assistindo, quem for assistir depois, bom dia, boa tarde. É uma satisfação muito grande estar aqui dividindo a mesa com todos vocês. Já vi que temos assistindo aqui também a Marisa e a Juliana também, de Bauru, que é uma das felizes conexões, né, que esse momento tem nos permitido tecer cada vez mais essa integração, que é um dos princípios, né, sistêmicos entre as comissões. Então, isso é algo que me alegra muito. A Comissão do Rio está super aberta a todos que queiram participar das reuniões. Teremos reunião agora, sexta-feira. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou a Marília Alves de Carvalho Silva, sou presidente da Comissão Especial de Estudos sobre o Direito Sistêmico. E esse nome, na verdade, é um nome que muito me orgulha, porque ele traz justamente o aspecto do estudo, que é algo que a gente também pretende oportunizar cada vez mais, e também toca muito no fato de eu ser mestra e ter, geralmente, essa busca, né, por algo que está ali com muito embasamento teórico, e o direito sistêmico ele é, sobretudo, uma vivência, uma essência, né, uma forma de ser e estar no mundo. Então, eu acho que quando essas duas coisas se encontram, a gente, de fato, promove isso para nós mesmos, e isso se reflete numa possibilidade daquele cliente, daquela cliente atuarem com muito mais autonomia, mas tudo a partir desse trabalho interno, como todo mundo pontuou aqui, mas que vai para o mundo dessa forma, né? Então, eu acho que a missão, assim, da SAEDES seria essa, de oportunizar que advogados e advogadas conheçam e desenvolvam a postura sistêmica, que ainda é uma postura um pouco mitificada, né? A gente ainda tem muita gente que desconhece, que acha que é uma coisa que não é, que enfim. Então, é justamente abrir as portas e tentar trocar o máximo possível o que é isso, né? É uma comissão também muito horizontalizada. Como eu sou professora, eu gosto muito dessa troca também com as pessoas que estão ali. Então, inclusive, só agora, recentemente, que a gente criou um Instagram, porque até então a gente não tinha nem Instagram, é @cedes.abrj, se eu não me engano. E tudo isso, na verdade, começou com o Sérgio Camargo, que é o primeiro presidente, que na época fez ajudou no 2º Congresso de Direito Sistêmico, ocasião, inclusive, em que eu conheci a Eunice, e depois ainda teve mais um congresso, ou seja, já temos realizados aí 3 congressos, o 4º a caminho, conforme a Eunice já pontuou também, e foi um dos felizes encontros, assim, né? Justamente essa alegria, ela vem dessas sincronicidades que acontecem. Então, agora, na SAEDES, a gente está justamente, num primeiro momento, para ser bem sincera, a gente viu como é que a gente ia caminhar, respirando, vendo como que aquilo tudo ia acontecer. Não paramos as reuniões em momento nenhum, mas inicialmente eu havia até chamado de encontros, porque era justamente um espaço para a gente se abrir e colocar as nossas questões diante disso tudo que a gente está passando agora, porque ninguém nunca viveu uma pandemia, né? Então, estamos todos aprendendo e aprendizes dessa postura sistêmica e da vida, né? Que eu acho que quem busca o sistêmico também busca muito isso. Então, seguimos, depois desses encontros, agora voltamos à dinâmica normal de reuniões, porque tínhamos um projeto em andamento que estava com todo o ano já estruturado, que era justamente trazer o direito X sob lentes sistêmicas, ou seja, o direito de família sob lentes sistêmicas, o direito do trabalho, porque, na verdade, as pessoas compartimentarizam o sistêmico, mas a gente sabe que ele é um só, e que ele é, na verdade, essa visão que se espraia por todos os ramos, por todos nós, pela nossa vida, pelo nosso corpo. Então, era justamente trazer isso através dos filmes, que é para trazer essa sensibilização e essa abertura. Íamos começar em março, 2 semanas antes da pandemia iniciar,
e agora vamos migrar aí para a versão digital, né, para a versão virtual, que é como temos caminhado bem. A comissão está crescendo, a gente também está dando muito suporte para as subseções que estão se expandindo. Agora, no Rio, a gente tem também, faço questão aqui de citar, que temos a comissão da OAB da Barra, da Tijuca, OAB Ilha do Governador, OAB Araruama, Petrópolis, e agora, recentemente, ainda temos também, no meio dessa pandemia, tivemos 2 posses, que foram a de Rio das Ostras e a de Resende, da qual, inclusive, a doutora Eunice e a doutora Fabiana também participaram, né? Vantagens que a gente está vivendo disso tudo. Então, a gente se propõe muito a isso, a dar essa visibilidade cada vez maior. Temos membros da Comissão de Direito Sistêmico, da Comissão de Estudos sobre o Direito Sistêmico da OAB do Rio, que também contribuíram muito na cartilha, que é essa aqui. A gente depois pode até disponibilizar o PDF para quem quiser, eu acho, né? E eu fui uma das pessoas que contribuiu, que foi uma cartilha feita de uma forma realmente muito orgânica. Ela levou muito tempo sendo construída para justamente não ter esse caráter prescritivo, mas de dar algumas possibilidades para as pessoas caminharem, porque nós, como juristas, gostamos muito de palavras, gostamos muito de lei, do que está escrito, e é realmente onde eu percebo que eu tenho a minha força. Então, eu gosto muito da arte, gosto muito da sensibilidade, mas trouxemos as palavras não com o fim de encaixotar, mas com esse fim de traçar algumas diretrizes, algumas possibilidades para a gente pensar, refletir e caminhar a partir daí. E agora estamos também estruturando aí mais um congresso. Aqui no Rio de Janeiro estamos estruturando uma roda de conversa também, porque eu acho que a grande função nossa aqui, sobretudo, é justamente fazer com que essa forma de olhar chegue a cada vez mais pessoas, sem vendas, sem mitos, né? Favorecendo aí a responsabilidade e a humanidade de cada pessoa que nos busca, porque eu até costumo brincar que o advogado, essa palavra, né, advocar, as pessoas falam muito que é dar a voz. Eu acho que ninguém não tem voz, as pessoas já têm a voz, já sabem falar, já sabem muitas vezes o que elas querem é alguém que traduza isso para uma linguagem jurídica. E essa é a nossa função aqui, mas que é uma visão que pode ser prestada de uma forma humana, de uma forma digna, de uma forma olhando além e permitindo com que aquela pessoa seja acolhida, seja amparada ali. Por isso, eu acho que não somos... 2 minutinhos. Perfeito. Que nós não somos uma metodologia, né? Isso é claro aqui para todo mundo, eu acho, mas eu acho que se conecta muito com essas diversas metodologias de olhar o conflito, como, por exemplo, a mediação, as práticas colaborativas, porque tudo isso se presta a essa gestão de conflitos, né, de uma forma mais humanizada, mais integrada, de dialogar e de promover essa transição entre a cultura do diálogo e a cultura do litígio. É como a SEDES vem caminhando. Que maravilha! Esse encontro, ele surgiu de uma fala minha e de Eunice. Nós estávamos falando sobre a atualização do mapa, essa última atualização, porque eu fui buscar o mapa para poder levar para um artigo científico. Quando então surgiu aí, a gente podia encontrar, né? Fazer o encontro das OABs, todo mundo contar o que está acontecendo. Infelizmente, pelo tempo, não dá para mais, né, pessoas estarem no mesmo momento aqui, mas nada impede, Instituto Oca, né, que haja versões do evento. Fica a sugestão, né? Eu vou compartilhar, então, as 2 telas que a Flávia disponibilizou, e quem tiver interesse, é uma oportunidade de printar. Temos, então, aqui o que ela trouxe lá da Comissão de Alagoas, o que é o direito sistêmico, e
Na segunda, tudo bem? Posso já passar para o segundo compartilhamento? Já registraram? Ok? E não, espera mais um pouquinho. Espera mais. Aqui para a gente não compartilhou, não. Não? Aqui não está compartilhado. Para a aqui, gente, não. Não apareceu. Pronto. Agora está. Obrigada. E vou passar, então, agora, eu vou tirar o compartilhamento para que possamos ter a outra tela que ela nos trouxe. Aqui os procedimentos, a não obrigatoriedade, o atendimento, a afinidade, possibilidade e as práticas. Obrigada, Flávia, por preparar esse material para a gente poder compartilhar. Obrigada. E se a Marília, ela disponibilizou a versão em PDF, se puder enviar, Marília, por favor, que aí é possível fazer esse compartilhamento. Já temos da Flávia, aí o Instituto se encarrega do compartilhamento. E agora nós vamos ouvir a Rita. Bem-vinda. Boa noite a todos. Em nome da doutora Jaqueline Cheruli, eu cumprimento a todos, em especial minhas amigas, Eunice e Fabiana, né, pela ordem, sempre na precedência. Eu tive a oportunidade de conhecer a Eunice em 2017, quando eu me atentei para o direito sistêmico, fiz um curso em São Paulo e voltei toda empolgada, né, em montar uma comissão na nossa OAB aqui em Mato Grosso do Sul. E tive a grata satisfação de ser a quarta no Brasil. Eu fiquei tão empolgada em ser a quarta que eu não sei a outra classificação, né? Mas das capitais nós somos aqui a quarta e eu fiquei muito feliz com isso, porque Mato Grosso do Sul, co-irmã do Mato Grosso, né, que eu saúdo aqui o Dr. Carlos, e que é um estado que eu gosto muito, porque faz parte, né? Vem pela precedência, é o primeiro estado, depois foi dividido, mas nós somos co-irmãs, né? Estados co-irmãos. E nós, gratidão, doutor. E nós aqui instalamos em janeiro de 2018 a nossa Comissão de Direito Sistêmico. E eu fiquei muito feliz com isso, porque o direito sistêmico veio dar uma leveza, né, para o nosso direito tradicional, uma leveza que todos nós, como advogados, estávamos procurando. E foi instalada a nossa comissão com total apoio do nosso presidente, ao quem eu sempre agradeço, Dr. Mansur Elias Carmouche, e toda a sua diretoria. E estamos aqui desenvolvendo o nosso trabalho. Já temos uma comissão no interior, na segunda maior cidade do estado, que é Dourados, tem a primeira subcomissão, né? E nós estamos aqui muito felizes com isso e outras cidades já interessadas. Nós temos subseções em em todas as cidades do nosso estado, mais ou menos umas 76 subcomissões. Então, nós temos um trabalho a ser feito, né, de desbravamento, que já tínhamos iniciado, mas com a pandemia, este ano nós começamos, o ano passado, com a criação de Dourado, já tem outras cidades interessadas, né? As maiores cidades do estado, Três Lagoas e Ponta Porã. E nós continuamos o nosso trabalho. Mas, desde o início, o que eu observei, né? Nós, da nossa comissão, quero agradecer também aos membros que, de primeira hora, aceitaram o nosso convite e vieram se agregar a nós, né? Nós temos mais ou menos 80 membros, entre membros convidados, membros participantes que ainda são
estagiários, bacharéis em direito, né, funcionários, advogados que são funcionários e estão impedidos de advogar, mas todos muito interessados. E eu também sempre cito que na nossa comissão faz parte a presidente da Comissão de Ética e Disciplina da OAB-MS, né? E isso muito nos honra, porque nós estamos caminhando sistêmico dentro da ética da nossa querida ordem, né? Porque o direito tradicional ele vem sempre em primeiro lugar e nós temos que observar isso sempre, né? E nós começamos aqui fazendo palestras, ministrando cursos, participando com palestras em outras comissões, que isso também veio nos agregar. Esse ano nós participamos com um tema do direito sistêmico na cartilha da Comissão de Direito de Família da OAB. Então, nós estamos devagarzinho ocupando todos os espaços, né? Estamos agora empenhadas em trabalhar em prol do olhar sistêmico na violência doméstica e na violência contra a mulher, que é muito alto o índice aqui no nosso estado de feminicídio, de abusos contra a criança, abusos contra idosos e mulheres. E nós estamos nessa missão, vamos dizer assim, nesse olhar sistêmico para esses temas, né? E gostei muito da sugestão do Dr. Fernando, desses estudos de casos difíceis, né? Porque fácil todo mundo a gente já tem. Nós precisamos realmente olhar para essas causas prementes da sociedade, tendo em vista que nós, como advogados, temos um vital papel de função social na sociedade, né? Eu costumo sempre frisar isso, como bem disse a doutora Fabiana. Nós somos formadores de opinião e nós temos uma função, um papel social muito importante a desenvolver. Não podemos ficar de braços cruzados. E temos que ter nesse olhar, enquanto Comissão de Direito Sistêmico, enquanto advogados, nós temos que ter esse olhar abrangente para todas as causas, né? Não que nós vamos resolver, não é isso, mas nós vamos iniciar um trabalho de olhar-se diferente para tudo isso, para ver se nós consigamos trazer alguma luz para tudo isso. E esse é o trabalho da Comissão de Direito e Sistema da OAB-MS, né? Nós começamos olhando primeiro para os nossos membros, porque, bem como diz o sistêmico, nós temos que olhar para nós primeiro. Se nós não estamos posturados na nossa família de origem, como é que nós vamos nos posturar como profissionais, né? Eu não vejo como isso. Então, o nosso trabalho aqui sempre pautou para olhar primeiro para os nossos membros, né? Para que todos se especializassem nesse olhar sistêmico, vamos dizer assim, ou talvez tivesse um olhar mais acurado para isso, né? E olhar para si primeiro. Nós temos advogado é advogado, constelador é constelador, terapeuta é terapeuta. Mas na nossa comissão nós temos mais ou menos 8 facilitadores em comissões, em constelações familiares, né? E nós desenvolvemos um trabalho aqui que tem tido muito resultado, que é o Laboratório Sistêmico de Processos e Casos Jurídicos, né? Dentro da nossa comissão e sempre estendendo às outras comissões, nós temos casos que podem ser olhados sistemicamente. Isso tem reverberado muito bem aqui na OAB, né? Tem feito com que nós realmente nos colocássemos, né? Como uma colaboração efetiva ao nosso trabalho diário, né? E estamos aí com o apoio de toda a diretoria realizando lives em relação a essa dinâmica da violência contra a mulher. Até a doutora Eunice e a doutora Fabiana participaram de uma das lives que nós fizemos. E agora, amanhã, nós também vamos ter com o doutor Leonardo Romero um olhar, a inclusão do masculino. Então, esse olhar inicial para o feminino e para o masculino, para os advogados e para outras pessoas que participam junto conosco na OAB, eu acho importante, porque isso reverbera na sociedade, né? Nós fazemos parte de um Estado machista,
né, agropecuário. Então, aqui nós temos muitas resistências a vencer ainda, mas estamos no caminho, porque eu sou descendente de mineira e eu vou comendo pelas beiradas, né? E devagarzinho a gente vai chegando em todos os lugares com o nosso direito sistêmico ou com a nossa visão sistêmica e principalmente com a nossa postura sistêmica, que eu faço questão 2 minutinhos, doutor. de sempre evidenciar que essa é a nossa necessidade, a necessidade de nós, profissionais do direito, né, primeiro nos posturarmos. E essa é a minha principal preocupação. E quero agradecer a todos os que participam comigo aqui, em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, nessa caminhada, né, sistêmica, que eu costumo dizer, e agradecer sempre a doutora Eunice, que, né, é a nossa primeira e com toda a precedência eu sempre a honro, a nossa querida doutora Fabiana, que sempre que a gente precisa, ela está aqui e sempre nos apoiando aqui, e ao meu querido colega também, Pierre Watson, lá do Pernambuco, que é nosso querido, né? E a todos vocês, doutor Carlos, muito prazer, doutora Jaqueline, muito prazer em revê-la, eu a conheci lá naquele congresso, naquele workshop que teve em Brasília, se não me engano, em maio de 2018, e fiquei muito impressionada com o seu trabalho, fiquei muito feliz, né? E já tenho tratativas aqui com o Tribunal de Justiça para nós implantarmos, através da doutora Sass, que é a juíza da Vara de Família, essas oficinas sistêmicas, né? Vamos ver se, com a pandemia, deu uma paradinha, mas vamos ver agora se nós conseguimos implantar esse trabalho aqui. E eu quero agradecer pelo convite, por vocês, né? E sou grata, vejo todos vocês e honro todos vocês, e os pais e os ancestrais de vocês. Eu sou muito grata, gratidão. Lindo, gratidão, Rita. Bem, eu vou compartilhar a cartilha da Marília e a cartilha da Eunice, é a mesma cartilha, tá? Por isso que vai ser um compartilhamento, porque se trata do mesmo material. Então, aqui são 16 venda proibida, são 16 páginas, e como elas encaminharam, eu acho que, havendo interesse, o Instituto compartilha. É isso, Jane? Então, aqui, todo esse trabalho que elas fizeram, eu vou avançar um pouquinho para mostrar, elas destacaram, né, o grupo que elaborou. Está aqui ao final. Então, aqui os membros, né? E os colaboradores externos. Obrigada. Então, nós finalizamos com o Pierre. Olá, meu povo, boa noite a todos e a todas. E pegando o gancho de Marília, para quem for assistir aí durante o dia, bom dia e boa tarde, né? Bom, é com muita alegria que eu estou aqui um pouquinho para falar com vocês, né? Para falar um pouquinho dessa caminhada sistêmica aqui em Pernambuco, né? E eu queria, primeiramente, saudar o Instituto OCA, né? Pela querida que fez o convite aqui, e ao querido Carlos Borges também, Jaqueline também, satisfação estar aqui. Também quero saudar Eunice, Fabiana, Fernando, Rita, Marília, Flavinha, enfim, saudar todos na pessoa de todos, né? Que seja assim, né? Então, sintam-se todos abraçados e abraçadas, né? E para mim é um motivo de muito orgulho estar aqui hoje, muita satisfação, porque eu me sinto pertencente a esse movimento que tanto me acolheu em todos os momentos em que eu estive presente nessa caminhada sistêmica, né? Então, eu só queria contar inicialmente como foi minha trajetória para a gente dizer como é que está o trabalho hoje, né? Eu acho importante a gente contextualizar para saber onde é que eu estou e saber como estamos agora, né? Já que estou aqui representando a comissão
eu também queria contar um pouquinho dessa minha jornada sistêmica para a gente contextualizar. Então, em 2017, né, fim de 2017 ali, eu tive o primeiro contato com a constelação familiar numa aula, que eu era aluno especial do curso de Direitos Humanos do mestrado da UFPE, e lá tinha uma juíza que falava sobre direito sistêmico, sobre as constelações familiares no judiciário, que era a doutora Ana Cecília Toscano, que ela fez até um movimento aqui em Pernambuco, que era o Olhar para Conciliar. Né? Foi um projeto exitoso aqui em Pernambuco, e ela vem aplicando esse pensamento sistêmico desde 2005, né? Quando ela era juíza na vara de Salgueiro, e agora, atualmente, ela é juíza criminal na vara de Garaçu, aqui da região metropolitana. Então, ela já vem nessa caminhada, e foi nessa aula que me despertou interesse. E a professora viu que eu fiquei tão empolgado, né, dessa visão. Mas, olha, tem um grupo de advogados lá em São Paulo que estão estudando sobre isso. E aí, no final do ano, não tive dúvida. Eu fui para São Paulo, que eu tive a grata satisfação de conhecer a querida Fabiana Quezada, né, que a gente fez um curso lá em São Paulo. Foi um movimento muito bacana que me despertou interesse. Foi mesmo na época da Conferência Nacional da Advocacia, né, que eu era presidente de subseção, Fernando. Eu fui presidente de subseção aqui em Pernambuco, né, agora eu estou como conselheiro estadual, e a gente sabe os desafios que é estar numa subseção. Né? Então, eu fui para a Conferência Nacional, e assim que terminar a Conferência Nacional, eu fiz o curso com a Fabiana Quezada, e foi aí onde realmente eu vi que tem a possibilidade, que eu não era um peixe fora d'água, existia possibilidades reais de atuar diferente na advocacia, né? E aí, nesse movimento, em 2018, quando estava iniciando, entrei no curso de constelação familiar, né, no curso de formação com Ana da Fonte, aqui em Pernambuco, né? E aí tive outra grata satisfação, e que foi realmente um encontro de almas mesmo, que foi no primeiro Congresso de Direito Sistêmico Nacional, primeiro Congresso Nacional de Direito Sistêmico, que foi lá em Florianópolis, né, que tive um encontro com Eunice, que realmente foi um encontro de almas, e que até hoje isso reverbera muito forte, né, e que a gente está também, eu fui também no segundo Congresso de Direito Sistêmico lá no Rio de Janeiro, que não tive a oportunidade de conhecer Marília, mas fortaleceu ainda mais, né, essa ligação, né, com a Eunice. E o terceiro Congresso de Direito Sistêmico também estive presente lá em Maceió, né, na terra de Flavinha, e pude ver a força desse movimento e sentir, né? Então, foi muito interessante, porque Eunice me convidou para estar numa mesa, né? E eu fiquei parando e pensando, poxa, no primeiro congresso, eu era um matuto velho aqui de Pernambuco, sem conhecer ninguém, né? E eu sabia que ali era pertencente, né? E aí, no segundo também, o matutinho lá olhou e disse, eita, eu tô aqui de novo, né? E o terceiro, tô aqui agora na Força do Nordeste, né? Que Flavinha e Eunice me deram essa satisfação, essa grande satisfação, e que foi, inclusive, no dia do meu aniversário, né? E foi muito lindo, um movimento muito bacana, né? Então, cada um que está aqui hoje, né, tem uma representatividade muito forte na minha vida, né? Rita também, que eu conheci lá em São Paulo, em 2017, no curso, na Fabiana, né? Foi assim, então vejo que cada um se conecta de alguma forma, né? Flavinha eu conheci lá em Maceió, e foi muito lindo de estar esse movimento. E o que me fortaleceu nesse movimento que eu vejo hoje, pessoal? Eu vejo que esse movimento me trouxe hoje uma lucidez que eu não tinha. Uma lucidez de que eu, estando no meu lugar de advogado, estando no meu lugar de filho, né, estando no meu posicionamento no mundo, eu tenho a minha força. Então, eu pude ver durante todos esses movimentos que, para mim, o direito sistêmico representa estar no meu lugar de força. Representa eu me enxergar como humano, me representa a minha humanidade. Eu posso ver a minha humanidade. Então, eu posso sair, né, daquela sensação do perfeitinho, do bonzinho, e ver minha humanidade como realmente é. Eu posso ver o advogado que eu também sou, e quando eu estive no momento do conhecimento sistêmico, em algum momento
eu excluí o advogado que eu era. Eu excluí o advogado que eu era. Só que ele, posteriormente, veio e me mostrou, calma, não é por aí. Não precisa ser o fofinho do direito, como a gente é acostumado a ser chamado, né? Para a gente mostrar uma postura sistêmica, mostrar um posicionamento, né? Que é através do posicionamento que a gente se mostra como a gente realmente é, né? Então, foi uma fala que eu tive lá em Maceió, que até eu falei para mim mesmo, né? Tá, a gente está aqui na fofurice, mas e quando a gente sair daquela porta e for para o mundo? Será que o mundo vai ser fofinho com a gente? Será que a gente vai poder lidar com os temas, como bem Fernando frisou aqui? Como é que a gente vai lidar com os temas polêmicos que são trazidos para a sociedade? E como é que a advocacia vai se posicionar? E principalmente a gente que tem esse posicionamento sistêmico, né? Então, nesse desenvolvimento, né, eu pude entender que eu sou ser humano, mas eu posso me posicionar sistemicamente. Eu tenho as minhas dores, como o Fabi falou aqui, eu tenho os meus questionamentos, eu tenho as minhas dores. E sim, acontece. E dói. Mas está tudo bem. A gente segue sem precisar ser o perfeitinho, sem ser o bonzinho do direito, né? Então, quando a gente mostra isso para os colegas, o posicionamento sistêmico, as ordens sistêmicas, né, outras metodologias, né, a CNV, né, e outras metodologias, a gente mostra para eles que sim, a gente pode exercer uma advocacia mais humanizada, a gente pode mostrar para os advogados que a gente não precisa cultuar o litígio, a gente não precisa ter posturas beligerantes, a gente não precisa ter posturas que estimulem o conflito, mas sim a gente pode ter posturas de administração de conflitos e que seja feita da melhor forma possível. Então, cada um de vocês que estão aqui hoje me contribuíram diretamente para o meu crescimento pessoal, o meu crescimento profissional, né? Ao ponto da gente poder fazer essa caminhada sistêmica, né? Através dos cursos. Um minutinho. Um minuto. Eita, eu vou correr. Então, eu pude, de fato, sentir o sistêmico em mim, vendo eu como um advogado, de fato, né? E o terapeuta é outra história, e a gente vai trabalhando. E pude trazer isso para a Comissão de Direito Sistêmico de Pernambuco, que inicialmente fui eu presidente, né, quando fundou, aí a gente tinha feito um acordo com um colega aqui, ele ficou na presidência, eu na vice-presidência depois, né? E a gente pode desenvolver, mas nesse movimento orgânico, né? Aqui em Pernambuco a gente tem, além da comissão estadual, temos duas comissões de subseção, a de Petrolina e a de Olinda, né? Um movimento ainda, como dizemos, orgânico, mas que ele está crescendo e que eu pude ver que realmente os colegas se identificam mais quando a gente mostra a nossa humanidade, mas que a gente pode mostrar uma postura sistêmica no enfrentamento ao conflito, né? Nem no enfrentamento, é no desenvolver e no administrar do conflito, né? Então, eu sou muito grato a cada um de vocês que estão aqui hoje, e nesse caminhar, a gente, quando se coloca como advogado para os colegas, eles dizem, a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer diferente. A gente não precisa ser beligerante, né? Então, esse trabalho de formiguinha mesmo, de entender como funciona a dinâmica da advocacia no interior. A gente, Flavinha, sabe como é que é a advocacia no Nordeste, a gente ainda é preso a muitos padrões, a gente é preso a muitos costumes da própria cultura do litígio mesmo, né? E aí, através desse estudo, né, eu posso fazer parte agora com o início do Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, né, que vem trazer essa nova dinâmica para as relações na advocacia e no direito, né, e trazer realmente a parte prática para a advocacia, nessa parte humanizada da administração do conflito, entender como funciona a dinâmica em nós e na advocacia, e para a gente poder levar um serviço ainda mais humanizado para a sociedade. Então, Jaqueline, eu espero ter contribuído de alguma forma aqui, né, trazer um pouquinho aí, Flavinha, trazer um pouquinho da força do Nordeste para cada um de vocês, né, e sou muito grato mesmo a tudo e a todos. Então,
Beijo para vocês. Beijo, lindo. Olha, eu imaginava assim uma noite prazerosa, interessante, mas na verdade está sendo um deleite, né? Que delícia, gente, esse encontro e ouvir tudo isso, maravilhoso. E agora todos falaram, não sei se nós temos perguntas. Há perguntas? Eu acho que tem uma perguntinha aqui da Fernanda, perguntou sobre a aplicação no caso concreto. Os advogados querem a aplicação no caso concreto, ela coloca. Alguém deseja comentar a observação? O caso concreto realmente é um pouco assim ainda subjetivo para as pessoas. Mas partindo do princípio de nós observarmos as técnicas sistêmicas, né, nós podemos usá-las no nosso escritório e principalmente em audiências, né, estando no nosso lugar. Eu posso dar um exemplo numa questão de inventário que eu tive, que estava tendo um desacordo entre os herdeiros, né? E na primeira reunião que eu fiz com todos, eu observei, deixei eles livres e observei como se manifestava a ordem entre eles, né? E foi claro que a gente percebe quando tem uma desavença ali, alguma das 3 ordens, das 3 leis, ou se não as 3, estão sendo desobedecidas, vamos dizer assim, né? E a ordem e hierarquia é uma das que causa maiores problemas, assim, a olho nu. E eu observei isso. Numa segunda reunião, eu pontuei que os herdeiros teriam que sentar de acordo com a ordem de chegada na vida, no sistema familiar deles. Todos acharam meio diferente, mas, né, assim, acataram o que a advogada pediu, e a partir daqui, na primeira reunião, não houve nenhum consenso, saíram todos, eu deixei propositalmente, e na segunda reunião eu fiz isso, e nós saímos de lá com um acordo selado entre todos. O quinto herdeiro e o terceiro herdeiro que estavam dissonantes, né, com os outros, eles se alinharam, ficaram no seu lugar e nós conseguimos ali chegar a um bom termo. Então, isso tudo através de uma postura somente, da minha postura como advogada, que eu me posturei ali, porque qual é a primeira coisa que o advogado quer ser do seu cliente, né? Isso é até um mantra que nós falamos, mas é assim mesmo, nós queremos ser pai ou mãe dos nossos clientes, ou até avós, né? Não sei. E isso traz-nos muito peso e não conseguimos chegar a uma solução, porque veja que nós estamos no nosso lugar errado, ali não como advogado, mas como pai e mãe do nosso cliente, começam todos os problemas, né? Então, essa foi uma das oportunidades que me deixou muito claro, né? Essa nossa postura sistêmica, que é o que realmente me encanta no direito sistêmico, que com uma simples postura de nós como advogados, muda todo o nosso entorno, né? Então, essa é uma experiência que eu tenho, assim, que deu muito resultado em pouquíssimo tempo, com 2 reuniões, nós conseguimos chegar a um denominador e foi para mim muito gratificante, né? Porque aí a gente só chega e já faz o inventário, já coloca, já vai pronto para o juiz apenas vai ter que fazer ali cumprir o papel dele, né? Que é o importante também nós ficarmos no nosso lugar em relação ao juiz, ao promotor, ao serventuário da justiça, a possíveis testemunhas e tudo mais, né? Quando nós ficamos no nosso lugar sem nenhum julgamento em relação ao outro, nós conseguimos. Em audiências também, as minhas audiências ficaram muito mais produtivas,
nesse sentido, né? Quando eu me posturo, eu olho para o juiz e para o promotor no lugar deles, eu não faço nenhum juízo de valor em relação ao papel deles, eu faço sim o meu trabalho como advogada, e isso traz muito efeito. Gratidão. Obrigada, Rita, pela resposta. Parece que o Carlos levantou a mão. Carlos. Eunice também. Eunice e Marília. Tá, vamos então, Carlos, Eunice e Marília na ordem. Ok. Perfeito, eu quero ser breve, né? Aproveitando que a doutora Rita falou, eu quero cumprimentá-la também. Uma oportunidade excelente esse contato. A doutora Rita falou da postura sistêmica. Eu acho esse um ponto mais relevante para nós advogados, tá? Para ser brevíssimo, em uma audiência de família, a mãe tinha guarda em primeiro grau, no segundo grau, a guarda foi destinada ao pai, e com uma intervenção, de uma maneira extremamente respeitosa, tanto da magistrada quanto ao colega que fazia a defesa da parte contrária, pedindo licença, com uma intervenção, com uma pergunta. Naquele momento, era uma audiência de instrução, estávamos arrolados aproximadamente 7, 8 testemunhas. Na postura sistêmica, a pergunta adequada, a postura adequada, a mãe revelou que ela estava ali para vingar o pai. Que ela queria que o pai sentisse a dor que ela sentiu quando o oficial de justiça foi lá na casa dela e retirou o filho e entregou o pai. Imediatamente, eu parabenizo a magistrada pela postura também. Ela suspendeu a audiência, suspendeu todos os atos e remeteu aquele jovem casal, enfim, que estava naquele litígio por as suas questões pessoais, aquele programa, inclusive, para citar, criado pela nossa colega, a doutora Vanessa. Programa de pais e filhos. Enfim. Oficina da Parentalidade. Oficina da Parentalidade, que é aplicado aqui no nosso estado. Então, doutora Rita, compartilhe a opinião da senhora em relação às palavras da senhora. Eu acho que nós podemos servir à sociedade com a nossa postura sistêmica. Muito obrigado. Permite só um adendo à fala do Dr. Carlos, e eu aprendi isso com a doutora Eunice. Foi a primeira palestra que nós ministramos, que eu fiz aqui como quando nós criamos a comissão, foi a primeira palestra que eu senti que eu devia trazer, era da doutora Eunice, com esse tema, postura sistêmica, que para mim foi assim, o que eu mais assimilei do sistêmico. E eu sou grata à doutora Eunice por essa visão maravilhosa sistêmica que ela tem e que nos trouxe aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. Gratidão. Posso falar? Gente, eu esqueci de contar dos congressos, né, e do quanto eu viajei esse país afora fazendo palestras, né, a Rita foi um dos primeiros lugares, então a postura sistêmica sempre foi minha bandeira, né, Fernando, a gente tratava disso, da importância disso, e sempre teve muito, né, eu vejo que hoje já há muito mais unidade entre os presidentes de comissões, né, acho que as coisas vão se observando, né, dessa pertinência, né. E eu vou contar, então, um caso rapidamente, que a Rita narrando a história do inventário, eu lembrei que eu estava numa audiência e estava numa hora aquele fogo cruzado, né, eu representava 2 herdeiros, um advogado representava o viúvo e mais 4 filhos, e outro advogado representava outro herdeiro. E estava naquela confusão, aí tinha um que tinha esposa, que também era, né, como ela era comunhão universal de bens, e aí, gente, aquela situação, assim, a juíza, com conhecimento já da questão sistêmica, ela deixou a audiência, né, florescer, né, e aquela situação bem dramática, né, de um acusando o outro, e aquelas coisas que aparecem, né, nesse momento, e aquele litígio bem inflamado. E com o estado de presença, né, me veio inspiração e eu olhei pedi a licença para fazer um comentário, né,
na ordem, né, respeitando todos os presentes, né, a magistrada, enfim, ela permitiu. Falei, me dirigi diretamente, né, ao viúvo. O senhor, né, o senhor José, eu lembro bem, o senhor, quando fez esses filhos todos, né, tantos filhos, né, olha quanta vida prevaleceu, né, nesse sistema. O senhor estava brigando com a sua afinada esposa? E ele, né, ele era um analfabeto, pouco conhecimento, ele olhou para mim assim, né, um sorrisão, claro que não, doutora. Eu falei, então o que o senhor estava fazendo? E ele, amor, né, doutora? Eu não preciso dizer que isso foi o suficiente para todos, né, florescerem no amor, né? Então, bastou fazer essa pergunta. Então, é isso, né? Você, quando você está no seu estado de presença, no vazio, conseguindo não julgar nenhum dos envolvidos, olhar para aquela situação como um todo e perceber o amor que flui, né? De todas aquelas relações ali, né? Tão impetuosas que estavam, e eles conseguiram, então, a partir disso, chegar num acordo. Eu falei, bom, então, doutor José, o senhor consegue resolver no amor essa situação com seus filhos, atendendo a necessidade de cada um? O senhor acha que dá? Dá sim, né, doutora? Pode deixar. E aí, se resolveu. Então, é isso, gente. Eu teve vários casos, né? Esse foi numa audiência que a história do inventário me lembrou. Teve outra que a cliente falou para mim, nossa, doutora, você está me jogando balde de água fria, eu vim aqui para achar que eu ia ter uma aliada, né, para detonar com o meu ex. A senhora está me dizendo que eu fui mãe dele, né, eu percebi que eu fui mãe dele, eu não disse nada, ela que concluiu, né, que ela se posicionou como mãe do pai dos filhos, né, como que eu faço para sair desse lugar? Eu falei, bom, isso é uma coisa que você vai resolver lá com a sua terapeuta, né, ela veio de uma psiquiatra sistêmica, conhecedora da terapia sistêmica, e uma psicóloga, e chegou até mim. Então, veja que bonito isso, né? E foi isso, gente, é assim. É simples assim, o essencial é simples. Então, quando a gente sabe da gente, a gente se permite que não seja fisgado, né, pelo emaranhamento do outro, e com isso, com aquela dor do outro, né? Então, você percebe que aquilo é do outro. Então, é isso, né? Estar no nosso lugar e deixando com o outro que é do outro. E Bert fala muito isso, né? Para uma boa solução também ter a condição de acolher, por mais absurda que seja a história que está sendo contada, não, porque nós somos culturalmente, naturalmente julgadores. Então, percebermos que estamos julgando e sairmos desse lugar é uma escolha consciente. Consciência é tudo, né, gente? Então, a partir de uma consciência, a gente consegue, e é muito interessante, porque a solução se apresenta fenomenologicamente mesmo, né? E a gente fala algo que faz sentido para o cliente, que às vezes para nós parece até um pouco absurdo, mas é isso, assim que funciona na prática. É maravilhoso, diga-se de passagem, né? E também a gente tem, a Marília me lembrava, no Instituto Brasileiro de Direito Sistêmico, um quadro lá, Direito Sistêmico na Prática, daí a gente traz essa visão. Até a gente falou ontem sobre a questão do racismo, e a gente vem trazendo essas questões para justamente fomentar esse ampliar de consciência de todos e colaborar cada vez mais com o coletivo. Enfim, é isso. Um beijo. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. E a Marília, né, deseja também trazer uma experiência. Acho que já foi bastante contemplado, mas é só para colocar que a pessoa perguntou, né? Acho que esqueci o nome dela. A Fernanda perguntou. Fernanda perguntou como que se aplica na prática, né? A prática, eu até brinco que depois que a gente é sistêmico, não tem como descer, né? E aí até perguntam muito esse aspecto de, mas você avisa, você não avisa? Eu acho que às vezes eu aviso, às vezes eu não aviso, não tem uma regra, mas como que isso se dá na prática, né? A partir de um atendimento de fato mais acolhedor, que a gente acolha, mas deixe com o cliente o que é dele, através de uma petição, eventualmente menos beligerante, se tiver necessidade, né, de entrar mesmo com o processo também é uma via possível, e ela pode ser menos bélica, menos dura do que ela já é, porque a gente fala também, né, que toda pessoa que busca o sistema de justiça, ele tem um emaranhamento, né, profundo ali também. Então, todos nós aqui, essa é a triste notícia, temos, mas já temos força para
caminhar também integrando isso. Então, ela se dá com base na própria petição, com base no próprio atendimento, numa forma mais acolhedora, porque se a gente reparar também, muitas vezes, sem perceber, a gente piora um pouco o conflito, né? Até aquele filme História de um Casamento, quem não viu, vale a pena, né? Já deixando aqui o gancho para os filmes e o convite. O filme História de um Casamento, ele ficou bem comentado na época justamente por isso, assim, o casal que estava se divorciando, muitas vezes eles não queriam aquela situação tão ruim quanto ela estava ficando, e aquela relação ali, ela foi para uma esfera completamente negativa, né, daquele conflito, assim. Então, inclusive, nesse filme tem uma fala que um dos personagens, já não lembro mais se é ela ou ele, eles falam que a história da família dela ou dele também é a minha história. Então, eu acho que é buscar trazer isso, não como terapeuta, não como qualquer outra pessoa que a pessoa não está buscando naquele momento, mas como juristas também assumirmos esse compromisso com a gente mesmo, com o nosso sistema, de não piorar aquele litígio de uma forma desnecessária, desrespeitosa e que viole a autonomia daquela pessoa. Obrigada, Marília. Nós, então, completamos agora 2 horas de webinário. Eu faço um breve encerramento aqui, nós não temos mais perguntas, e passo a palavra para a Giane. Mas eu quero agradecer especialmente a força que a Alcione trouxe, Caroline, Cristiane, a Fernanda, a Ju, a Maria Cláudia, a Maria Los Angeles, o Martin Negre, a Marisa, Samara, a Suelen, a Sônia e a Valdenice. Vocês nos possibilitaram um campo maravilhoso essa noite. Maravilhoso. Eu estou, assim, embriagada de tanta coisa boa que teve aqui. Eu sei que vocês são ótimos no que vocês fazem, mas realmente superou toda expectativa. Eu encerro agradecendo, e eu agradeço especialmente a Giane, que essa força no Estado está ancorada há muito tempo. Depois que eu tive o primeiro contato com ela, eu fiquei sabendo de toda a trajetória dela e do Instituto, toda a história. Enfim, Jane, eu te honro nessa noite, aprendo com você todos os dias, né? No meu primeiro curso foi com você, e é muito lindo poder estar aqui juntos nessa delícia de papo, de experiência, dessa postura, né, dos colegas. Gente, gratidão. Vou parar de falar para a Giane, então, encerrar. Beijo no coração de vocês. É aquela sensação de estou no lugar certo, né? Estou fazendo a coisa certa. E isso me dá uma alegria muito grande de estar aqui, uma honra muito grande estar entre tantos operadores a serviço das constelações, da abordagem sistêmica. Quando eu fui convidada para para facilitar uma constelação a respeito da Comissão de Direito aqui em Mato Grosso. E ficou muito nítido uma cena, uma imagem que se formou, e eu não posso deixar de comentar aqui, porque eu vejo esse caminho hoje. A imagem do direito representando o pai, aquele que leva para o mundo, aquele que coloca limites, aquele que traz as leis. E o sistêmico, a mãe, aquele que olha amorosamente, que traz um olhar humanizado, que cuida de todos os detalhes, que amplia esse olhar. E isso, para mim, foi lindo de perceber, porque o direito chegou primeiro e o sistêmico, né, eles se unem. E agora, ouvindo cada um de vocês, que orgulho! Que orgulho, gente, assim, uma alegria muito grande. Então, com
Claro que nós vamos ter outros encontros, já estou bolando aqui, já pensando, cada um trazer algo realmente de resultados que tenham surtido movimentos de ampliações, então, da gente poder estar conduzindo isso para o mais. Então, a cada um de vocês, que tive o prazer de ter vocês aqui hoje, a Jaqueline, né? Estamos juntos. A meu esposo Carlos e a todos vocês, amigos queridos, e aqueles que estão participando aqui conosco, que presenciaram, né, e que estão cúmplices desse caminho. Muito obrigada de coração. Tchau, tchau.